Se excluir a violência, a fé irá subsistir? Se excluir, se você tirar a violência, a fé, que fé? É a sua fé. A fé que o mundo entendeu. O que é que o mundo entendeu a respeito de fé? Genérico. É um negócio criado pelo homem. E, observe, eu falei, a igreja de Cristo, sofreu com os chamados cristãos, todo tipo de perseguição que existiu. Todo tipo de morte. Não existiu nada pior do que a chamada Santa Inquisição. Milhares, valdenses, chamados anabatistas, os precursores da reforma religiosa, Savonarola, João Hus, isso são nomes de caras isolados, mas grandes perseguições. A noite de São Bartolomeu matou 30 mil numa noite só. Noite de São Bartolomeu matou os crentes. A igreja, que todo mundo diz, todo mundo fala, universal, não é a universal daqui do Brasil, mas a igreja foi lá para tomar o túmulo que os muçulmanos tinham se apoderado, que era o túmulo de Jesus. Então foram libertar o túmulo. Sabe o que aconteceu? Milhões de pessoas foram mortas na passagem deles, que saíram da Europa para ir para lá. Pecado, coração de leão, não sei o que, não sei o que lá. Esse tipo de fé nunca prescindiu da violência, nunca prescindiu da violência. O Brasil mesmo, os índios aqui, a quantidade de índios, escravos, mortos. Agora a pergunta que eu faço é essa: foi só o cristianismo? Foi só a religião de modo geral? Hoje nós estamos vendo a situação lá no mundo chamado muçulmano, eles matam eles mesmos. Agora mesmo está no jornal aí, 2.500 pessoas mortas, do modo mais absurdo que se pode imaginar. Eles entraram na cidade, foram destruindo tudo, matando as pessoas, mataram homens, mulheres, crianças, não tem respeito a nada. O hitlerismo era uma religião. Quem conhece a história do nazismo vai saber quem estava atrás ali. O bolchevismo, o comunismo, foi instigado, o que existiu de comunismo, foi instigado, sabe por quem? Pelos teólogos. Quando Marx entrou para ensinar esse negócio que todo mundo está gostando por aí, que gostou, aí que amou, foi Marx, fez curso, Marx e Engels, foram discípulos de um grande teólogo, que eu não vou dizer o nome, daqui a pouco está todo mundo na internet para saber quem é essa belezinha. Então, meus irmãos, as pessoas pensam que Marx era ateu. Marx não era ateu. Sabiam disso? Marx não era ateu. Ele dizia blasfêmias, porque ele sabia que o nosso Deus existe. Mas ele estava revoltado contra o nosso Deus. E ele queria, de todas as formas, mostrar que o homem é superior a tudo. Quantos milhões foram mortos em nome dessa religião? Porque, na verdade, o sistema era baseado totalmente na teologia. 11 de setembro lá, 3 mil
É aquilo que eu sempre digo, só não matou brasileiro porque nunca chega na hora. Mas lá, 11 de setembro, estava lá. O mundo inteiro foi sacrificado. Agora vejam só os irmãos, meus irmãos, e essa luta que está lá no mundo agora, um matando o outro, negócio, ninguém entende. Não, vai para o paraíso, pode matar que vai para o paraíso, vai casar com 50 mulheres, é o que prega a religião. Eu pergunto, esse ainda tem um estímulo de casar com 50, eu fico pensando, com uma, o problema já está seríssimo, imagina com 50, mas é a fé, é essa fé, e 50 sogras ainda, foi certo, né? Não tem cartão de crédito que aguente. Meus irmãos, se a religião tirasse a violência, podia desistir. Estava todo mundo dispensado de religião. Os irmãos estão entendendo? E é essa fé religiosa que está movimentando o mundo inteiro. É essa fé. Porque a partir desse tipo de fé, você aceita qualquer coisa. Eu contei aqui a experiência daquela muçulmana. Falei aqui? Não, né? Hoje, não. Falei? Sim ou não? Sim. Você ouviu aonde? Ela pegou o filho e botou como homem-bomba. Matou 10 pessoas e ela disse assim, não estou dando meu filho, porque é minha fé. Eu não estou censurando essa mulher. Ela aprendeu essa fé. É essa fé. Essa luta de mata-mata faz parte da fé. E eu pergunto, não há religião e nenhuma religião vai subsistir sem a violência. Nem subsistiu. Agora dá para entender o que é a fé criada pelo homem, não dá? Agora dá, você entendeu agora? Você também? Você também? Pelo menos vocês três entendendo aqui, eu estou satisfeito. Queridos, olha aqui. Nós temos uma missão. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós entendemos uma fé que vem da eternidade. E olha só, para mim, o importante não é ter que pregar essa fé, não. Para mim, é nós temos sido atingidos por essa fé maravilhosa. Um Deus todo-poderoso, que nos separou para nos amar, para dirigir a nossa vida. Não é isso que você quer, não? Não é isso. Você não quer isso. O que você quer? Você quer uma religião para dirigir a sua vida? Então, em qualquer lugar. Em qualquer lugar você vai encontrar um lugar para você entrar. Domingo especialmente. Não é essa a nossa preocupação. Nós hoje estamos deixando com clareza os fundamentos da doutrina que está sendo pregada com sacrifício, com lutas, não é com brincadeiras. Nós estamos sendo sinceros, fiéis, e eu até gostaria que fosse o contrário, porque aí todo mundo caia na farra, como está aí vai todo mundo para o céu. Vai todo mundo para o céu. Nós estávamos em Brasília, né? Eu contei essa, aqui não sei. Nós estávamos em Brasília, tinha lá um time lá, jovens jogando basquete, tinham conseguido lá um local com cama, com não sei o quê. Não, para vocês não tem não. Se vocês quiserem, aqui tem uns colchões, se traz os colchões, dorme aí. E nós estávamos dormindo lá, e eles todos vôlei, e não sei mais o que. Aí eu chamei para os companheiros, digo, aqui, companheiros, concorrer com isso aí não é possível. Pelo que eu estou vendo, nós não vamos para o céu. Porque se eles vão para o céu desse jeito, depois de ali, era cerveja e vinho. E nós não temos nada disso, como é que nós vamos para o céu? Eles têm tudo, o céu está prontinho para eles aí. E nós vamos ficar. Meus irmãos, olha aqui, é preferível ficarmos debaixo, entendeu? Dessa mão de graça, do que ficar na mão do juízo, viu?
há uma mão de juízo também, sabe? É o nosso Deus, eu sei em quem tenho crido. Mentira, sabe nada. Porque eu sei em quem tenho crido, você não sabe nada. É uma conversa aí para enganar o quem não creu também ainda. Ou quem creu já está caído. Então, meus queridos, olha aqui. E cai. Da graça tendes caído, vós, os que vos justificais pela lei. Hoje, nós temos uma obra estruturada. Observe, uma igreja estruturada. Ela tem tudo que é necessário para essa caminhada. Nós estamos devendo ao mundo um ensino, uma palavra. O mundo está nos esperando. É o mundo que espera a palavra revelada. É o mundo que espera a origem da fé. É o mundo que espera uma igreja como corpo de Cristo. É o mundo que espera um projeto de salvação bíblico, que se entende. É um mundo que espera, meus irmãos, a operação do Espírito Santo, o entendimento, o que é o Espírito Santo. Essa ação gloriosa. Meus irmãos, nós somos herdeiros de uma grande bênção. E cada dia que passa, eu fico pensando o seguinte: nós não estamos será que nós estamos sendo fiéis a tanta riqueza da parte de Deus? Israel terminou nos fornos aqui de Hitler, 6 milhões de judeus mortos, queimados, jogados vivos nas câmaras de gás, depois incinerados. 1.200.000 crianças nesses lugares. E eu fico pensando, por que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque os religiosos da época de Jesus, que antecederam a Jesus, receberam todos os benefícios, receberam a terra, receberam os ministérios, os sacerdotes, receberam os profetas, os reis, todas as normas, as leis para se estruturar, o ensino para o culto, eles tinham tudo. E os religiosos mudaram tudo. E Deus, quando deu todos esses estatutos ao seu povo, Ele deu para que o povo estivesse sendo preparado, porque viria um Messias, o homem que sairia da sua própria terra, raiz daquela terra seca, sairia ali. O poderoso, todo-poderoso, o profeta de Nazaré, que sairia dali, de Nazaré da Galileia. Meus irmãos, Deus fez tudo, entregou aos religiosos. E o que é que eles fizeram? O que é que os religiosos fizeram? Mataram o Messias, mataram a Jesus. Jesus está em toda a Bíblia aqui do Velho Testamento. Toda a Bíblia está aqui do Velho Testamento. Está a figura de Jesus, o amado de Deus. E o Deus, esse Deus amado, chora, reclama com os profetas. Viram o belo preço que pagaram pelo meu filho? 30 moedas de prata. Isso é papel que se faz. Eu dei o meu filho. E os religiosos foram aqueles que estavam gritando: crucificam, crucificam. Esse é réu de morte. Trocaram Jesus por Barrabás. E na hora da morte, aquele homem esquálido, esquelético, que era Jesus, 3 anos, sem comer e sem beber direito, fugindo das autoridades, não tinha lugar para se acomodar, para dormir, todos iam para suas casas, ele estava na loca de pedras, ficava ali. Meus irmãos, não existia mais nada. Pilatos olhou para eles: não vejo nada nele, não vejo nada nesse homem, que um graveto ali encolhido, eu devo estar vendo, qualquer um poderia ver, né? Devia ver seus ossos ali expostos, humilhado, esbofeteado. E eu faço uma pergunta:
É esse Jesus que está nas farras de hoje? É esse? É o seu Jesus? O seu Jesus é esse que está nas farras? Ou é aquele que estava na cruz do Calvário? Os homens estão brincando. E da mesma forma, como Anás e Caifás, eles disseram para caia sobre nós, e sobre os nossos filhos, o sangue deles. Meus irmãos, eu temo, por esses últimos tempos, quando um cristianismo que começou com as grandes lutas, os servos de Deus nas cruzes, nas fogueiras, na boca dos leões, para entregar uma mensagem, deixar uma doutrina, e essa doutrina ser mudada, ficou só a casca, só o painel, só o nome, só a figura de líder, de não sei mais o que, e a palavra ficou para trás. Eu pergunto, se nós tivéssemos que pagar, como os filhos de Israel pagaram 6 milhões de uma vez só, eu pergunto, se o Senhor cobrasse de nós o erro daqueles que ficaram no passado, que trouxeram conversa, filosofia, a mesma coisa que destruiu Israel. Israel deixou de ouvir a voz de Deus, não foi? Deixou de ouvir a voz do Senhor. Houve um momento que não ouvia mais. Foi o período chamado o silêncio dos profetas, chamado período interbíblico. Deixou de ouvir, Deus não falava mais. Não adianta falar. Jeremias chorava de um lado, Elias do outro. Não vou, eu não posso, eu não vou mais lutar. Dizia Elias, Acabe quer me matar, Jezabel quer me matar. Um governo, meus irmãos, que Deus levantou de Acabe, se deixa dominar por Jezabel. Meus irmãos, e Jezabel está mandando hoje no mundo inteiro. Você chega na América, quem manda é Jezabel. O homem, o pastor, não faz mais nada sem ouvir a mulher. E agora as mulheres tomaram conta dos ministérios, e elas agora são pastoras, e eles não são cosíssima nenhuma mais. Porque meus irmãos, fui falar delas, viu? Até isso, que agora tem esse negócio rodando aí por cima. Eu tenho medo, eles já me viram, por certo, já sabem que eu estou aqui, mas eu peço perdão, pelo menos a minha que está aqui. Meus irmãos, que situação chegamos. Imagine hoje os nossos filhos sendo cobrados como foi Israel. A morte subiu pelas janelas. Como estamos arruinados. Os cadáveres desse povo jazerão como esterco nas ruas. Chamai carpideiras. Não ouviram a voz dos profetas. Jeremias dizia, olha aqui, não me mande mais para aquele lugar. Não me mande para o calabouço mais. Eu não aguento, eu não quero morrer por esse povo. Um povo que não ouve a voz de Deus. Um povo que não quer ouvir nada. E sabe o que aconteceu? Deus não parou de falar. Israel apostatou. Apostatou, sabe por quê? Ficou igual às nações em volta. Ela começou agora a importar os deuses dos que estavam em volta. Um povo sem rumo. E os religiosos? Calados, eles não tinham mais nada para fazer. Depois que Israel entrou nessa situação de degradação, não tinha mais nada para falar. Vieram os filósofos, 400 anos antes de Jesus. De fato Deus não fala mais nada. Quem vai falar agora é a razão. Tome filosofia. Filosofia. É o que nós estamos vendo hoje. Pastores, homens, que deviam estar guiados pelo Espírito Santo, buscando a palavra revelada, eles estão atrás de filosofia. Os cursos teológicos de filosofia. Isso é filosofia. Eu sou contra a filosofia? Não, ninguém é contra a filosofia. Eu sou contra a teologia? Também não. Ser filósofo e ser teólogo, qualquer um pode ser. E alguns até que nem são, mas querem parecer. Deixa o cabelo comprido,
óculos, tampa de garrafa, não tomam banho, essa coisa toda. E falam besteira à torta e à direita, entendeu? E eles podem falar. Se você falar, vai preso, mas o tal do filósofo não, ele fala o que ele quer. E tá bom, doido tem em todo canto, e nós não estamos aqui dizendo que eles só que são doidos. Mas, meus irmãos, Deus parou de falar, os profetas pararam de falar, a profecia acabou no Evangelho. Onde estão os profetas? Profetizo em troca disso aqui, ó. Eu te dou a profecia e você me dá o recurso aqui. Nós estamos pregando o profético para preparar um povo para o arrebatamento. Entendeu? Você entendeu? Você está entendendo? Estou com raiva não, que meu óculos já caiu aqui. Não entendeu? Você precisa entender. Dons espirituais, a obra que o Espírito Santo está realizando, as doutrinas, meus irmãos, que o mundo não tem, não conhece. Nós fomos chamados para um tempo especial, para um momento. Antes não precisava do clamor, por quê? Porque não era o momento da saída. Israel precisou de botar o sangue na verga da porta no momento da saída. Nós precisamos do momento da saída agora, o sangue na verga e na porta do coração. Antes não precisava acender candeia, porque era dia. Hoje precisa acender candeia. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Antes não precisava de uma palavra revelada. Hoje a palavra tem que ser revelada. Por quê? Porque é a luz que precisa brilhar nesse momento de trevas que estamos vivendo. Hoje o adversário ele só respeita revelação. Sabe por quê? Porque revelação é luz. E luz, quando bota na cara do inimigo, ele não te enxerga. É por isso que a palavra tem que ser revelada. Porque ele não entende de revelação. Porque ele vai ser confundido com o toque de trombeta. E a palavra do Senhor diz que o toque de trombeta trará confusão ao adversário. Porque se ele não tivesse confuso, não subia um. Ele colocava um e-mail e o outro replica ali, essa turma que não dorme, que não faz nada na vida, desocupado, e passa para o outro, e passa para o outro, e outro, daqui a pouco todo mundo fica. Essa é a verdade. Ele contou a mentira, você começa a crer, até provar que não é que é mentira aquilo. É como você querer provar que o elefante é maior do que a formiga. Aí disse, não, bota os dois na peneira, o que cai é a formiga, o que fica é elefante. É fácil. Mas até se eu conseguir ir na África buscar um elefante para fazer isso. Meus irmãos, é risível, mas a nossa posição hoje é de definição. Eu estou falando isso porque eu estou entendendo, que os irmãos estão entendendo, as mensagens estão sendo trazidas. Alguém diz assim, mas estão repetindo clamor, salvação, é porque você não sabe nada a respeito de clamor, porque você não sabe nada a respeito de salvação, porque você está ouvindo, só ouvindo. É canção de ninar. Cada vez que ouve, mais dorme. Então agora é para despertar. Para saber que estamos vivendo um momento que temos que estar definidos. Você precisa estar definido. Nós hoje temos um grupo de doutrina e fé que vai vigiar o Brasil inteiro. Onde tiver pastor pregando bobagem, que nós não temos isso, evidentemente. Onde tiver, ele vai ser corrigido. Onde precisar de ser ajudado, ele vai ser ajudado. Agora, as nossas igrejas, membro por membro, crente por crente, vai passar como entra qualquer rebanho, pela porta, um por um. Vem cá. O presbitério ontem, chamei, reunimos a direção, lá, os trabalhadores, disse assim, daqui para frente, nenhum irmão que faz a limpeza, que não conhece a doutrina, ele não entra aqui para trabalhar. De jeito nenhum. Aqui é a mesma coisa. Chamei o pastor, aqui também. Ninguém vai trabalhar aqui. Esse bando de preguiçoso fica por aí, comendo, dormindo, vendendo coisa e não quer saber de nada. Esse povo não vai ficar. Não interessa esse povo no nosso meio. Porque os que nos atiraram pelas costas foram os que viveram junto conosco e nunca aprenderam a obra do Espírito Santo. E será muito ruim você dentro de uma igreja a vida inteira sem conhecer a obra do Espírito e qualquer subir do adversário você sai correndo atrás dele.
Qualquer bandeira preta que aparecesse, sai correndo. Meus irmãos, nossa responsabilidade, os irmãos viram hoje, muitos não sabem, porque estou repetindo, é para repetir mesmo. E se você não quiser ouvir, não volta mais aqui não. Dê lugar para outro. Vamos ficar gritando como ficou João lá no deserto. Arrependei-vos, produzi frutos. Já está posto um machado na raiz das árvores. Não dá fruto, corta, vai embora. Pastor, o senhor é muito duro. Duro não, você que é duro. Seu coração é de pedra. Tinha que botar um foguete dentro do seu coração para explodir tudo. Para ver se deixa o Espírito Santo entrar. Meus irmãos, vamos deixar o exagero de lado, não é não? Eu sei que os irmãos entendem. Alguns estão meio assustados. Se está assustado, é porque está devendo. Quem está rindo é porque está recebendo a bênção. Meus irmãos, Israel deixou, diz a palavra, Israel abandonou bem o inimigo que o persiga. A pior coisa que o mundo tem e que já produziu se chama religião. Levanta aqui alguém para dizer que é o contrário. Pode levantar. Não, levanta. Você aí. O mundo está cansado de religião. E nós temos uma mensagem. Deus tem nos dado uma obra para falar ao mundo. Há um povo nos esperando, há um mundo nos esperando, nós estamos indo, é pouquinho, aqui, vai lá, e eles fazendo tudo. Se vocês conhecessem a história dos irmãos que estão hoje lá, convertidos lá, pastores, obreiros, lá na Rússia. Um pastor tem 17 países onde ele tem evangelistas, ele tem missão. Só países que você escolher logo pronto para fazer turismo. Irã, Iraque, Paquistão, Afeganistão, Turquia, Turcomênia, Coreia do Norte. A Coreia do Norte não é beleza. O camarada matou até o tio dele. Meus irmãos, e morrendo, hein? E sabe de uma coisa? Esses missionários que ele está mandando não ganham um centavo da igreja. Servem ao Senhor de graça lá, morrem, tem experiência, contar uma experiência. Talvez eu gostaria até que fosse contada a experiência daquela irmã. Não voltou mais. Saiu, não voltou mais. Meus queridos, não, vários. É isso que você quer? Você quer a obra que o Espírito Santo está realizando? Não é a minha obra. Mesmo porque eu não tenho interesse nenhum de montar um monte de gente para o céu e eu ficar aqui não ter lugar para mim. Eu prefiro eu e fico o resto. Mas eu sempre falo o seguinte, eu tenho minha filha, vamos devagar, né? 2 netinhos, minha esposa. O genro, a gente vai ver depois. Você já sabe que eu tenho implicância, né? Queridos, Israel, como é que está a hora? Quantos minutos faltam? 10 minutos é porque vai entrar o satélite. Eu quero dizer o seguinte, voltando. Nós estamos devendo. Você está devendo, não sou eu que estou devendo, não. É você que está devendo. Cada um que está aqui está devendo. Está devendo um trabalho, uma dedicação. Você está devendo o seu coração, a sua mente ao seu Deus que te chamou. Ao Deus que te deu a fé. Meus irmãos, há um mundo sem fé, um mundo desesperado. O mundo apodreceu. E nós, meus irmãos, estamos vivendo essa hora dos benefícios da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ele colocou à disposição da nossa fé todos esses recursos extraordinários. Nós estamos sendo alimentados. Nós não podemos fugir desse recurso da comunhão,
dessa palavra que vocês ouviram hoje aqui. Aqueles que não ouviram, eles estão longe, eles não sabem, eles não entendem o que é letra, o que é revelação, eles não sabem. Disseram uma coisa aqui, ó, toda palavra é inspirada, toda palavra é inspirada, Deus já se revelou pela palavra. Isso é conversa, é assim, mas não é bem assim. Se o Espírito Santo iluminou os autores que escreveram, é o mesmo Espírito Santo que vai revelar o que eles receberam de ditado pelo Espírito Santo. Sem revelação, a palavra é letra, ela vai passar o tempo inteiro, como passou a vida inteira. Deu para entender? Nós estamos vivendo uma hora de definição. Hoje nós temos as doutrinas, elas estão aí. Você inicia com a palavra. A palavra tem duas origens: a origem da obra criadora e a origem da obra redentora. Os irmãos estão vendo ali a beleza, a grandiosidade da palavra, quando você entende como obra redentora, a operação da luz de Deus, dessa revelação. Meus irmãos, não há coisa mais extraordinária. E a fé, as suas origens da obra criadora e da obra redentora, ninguém mais pode errar. Você não tem mais motivo nenhum de estar comprando plástico, tapete de plástico vermelho para pisar em cima, chave de plástico para abrir todo dia uma porta. Que negócio é esse? Aonde você está com a cabeça? Ah, eu recebi um benefício. Recebeu? Você recebe aqui também, em qualquer lugar. Isso não te leva para o céu não, tá bom? A eternidade não é para quem foi curado aqui não. É para quem foi curado da alma. E a operação do mal, não estou dizendo, nem quero de jeito nenhum fortalecer essa palavra, dizendo que todo mundo que está curando é do mal. Não, não é palavra, não estou interessado nisso, nem quero saber. Porque alguém está fazendo errado, está fazendo certo, é um problema com o Senhor. Mas nós fomos chamados, meus irmãos, para uma obra onde o poder do sangue, a revelação, a luz, tem que estar, porque nós estamos vivendo nas trevas agora. É preciso a luz, é preciso a revelação. É por isso que nós estamos vivendo. Você tem que entender hoje sobre salvação, porque tem um indivíduo que diz o seguinte: quem salva uma vez, salva para sempre. Pegou a doutrina do sacristão, que era Calvino, sacristão de Lutero, um homem de Deus, um homem sério, mas ele escreveu coisas que não eram para o nosso tempo. Nunca ninguém se preocupou com isso, mas hoje estão pegando a doutrina do nosso querido irmão Calvino para empurrar conversa nas pessoas que já tiveram experiência de salvação. Ah, você é salvo para sempre. Outros estão pregando: você não vai agora, mas vai na segunda época. Você vai, a igreja vai subir e Jesus depois vem salvar, porque ele leu lá no Apocalipse, está numa Bíblia até de evangélicos aí, e que a tribulação, eles vieram de grande tribulação. Vieram de grande tribulação, está se referindo a todos os servos que morreram a partir das tribulações, os mártires que estão na glória. E o anjo faz questão lá no Apocalipse, diz: vocês estão vendo isso aqui? Você viu tudo, não foi, João? Foi. Aqueles ali, você está vendo? Que são aqueles de vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Eles vieram de grande tribulação. Eles gritam, eles clamam noite e dia. Noite e dia. Eles são as testemunhas das grandes lutas da igreja em todos os períodos, das covas dos leões, das cruzes, das fogueiras, dos maus tratos, da decepção de pescoço, perdas de filhos. Esses vieram dessa grande tribulação. E eles estão diante do trono: até quando, Senhor, tu vingarás o sangue nosso e das testemunhas de Jesus? Meus irmãos, não é uma brincadeira. E eles estão dizendo: olha, esses são vocês, quando perderam o evangelho aqui, caídos, depois de esperar uma outra vinda que Jesus vem para buscar, ninguém sabe o que, nem quem vai buscar, nem se é a noiva, se é a namorada, se é o que é, e ninguém sabe. Coisa de doido, as maluquices de quem está na letra. Aí, minha irmã, letra mata. Só a irmã sabe disso. Ainda bem, né, minha irmã? Chegou o momento. As doutrinas estão estabelecidas. A igreja cristã Maranata vai
inaugurar o seu seminário. Aí, teologia, olha aqui. Teologia para nós não tem significado. Nós vamos atender o que o governo está exigindo. Mas sabe qual é o ensino que vai vir? Obra! Obra! Não temos outro ensino. E chegou o momento de existir um seminário para falar a verdade. Vai deixar filosofia e filósofos para lá, teologia para lá, e nós vamos aqui, é a palavra revelada. Não é texto de Bíblia que você vai pegar no computador, não. É palavra revelada. Nós temos um compromisso com esta obra. Muitos estarão sendo preparados. Alguns jovens até que nem têm ministério, vão poder fazer também. Diáconos, obreiros, mas eles não vão receber. Eles podem receber até um certificado que poderá amanhã dar umas certas vantagens, até em outros cursos. Mas eles não vão ser pastores porque fizeram seminário, não. De jeito nenhum. O que identifica o pastor nessa obra é um chamado do Espírito Santo. Tomei-te da malhada das ovelhas. Se você quiser negar isso, pode negar, mas você está cortado, porque o mesmo Espírito que te chamou, que te ordenou, é o mesmo que te cortou aqui. Cortado na terra, está cortado lá no céu. Porque se ele fosse chamado por causa do diploma, ninguém pode. Eu tenho uma profissão. Tem outros aqui com profissão aqui, várias profissões. Meu diploma está registrado no MEC. Agora, diploma de pastor, isso não existe. Não existe isso. Isso é uma generalização que não tem nada a ver com salvação, com vida eterna, com o projeto da eternidade. Está dando para entender? Não pense, se amanhã você for fazer o curso, você tem desejo de ser pastor, você vai poder fazer. Só tem uma coisa, você não vai ser chamado por gente, não. O Espírito Santo é que vai te chamar. Com diploma ou sem diploma. Preparado ou despreparado. Doutor ou fazendo ó com um copo. Não importa. E foi isso que o Senhor fez conosco. E nós não temos outra fonte a não ser a revelação. Meus amados, a última pergunta. A fé sem a violência, ela faz alguma coisa? Uma fé que não colocou violência dentro. Ela subsiste, não colocou a violência. Ela vai subsistir só do Espírito Santo. E a fé movida pela violência, ela está aí. Ela está aqui, ela está ali, ela impõe uma mentira aqui, impõe outra mentira ali, você crê naquilo, você crê no outro ali, e deixa a graça, aquilo que veio no seu colo, aquilo que é o sacrifício de Jesus. E você começa a fazer farra com o sacrifício de Jesus. Lá, a mulher de Pilatos assim, olha, Pilatos, vê o que você vai fazer com esse justo. Porque eu sofri muito nessa noite, sonhei o sonho. E os judeus, os religiosos, crucificam. Meus irmãos, é a mesma religião daquela época, é a mesma de hoje. Os chefes, eles estão aí pregando a mesma coisa que aqueles. A igreja é deles, a religião é deles, o céu é deles, embora eles não creem nem nisso. Tudo é deles. As ideias, as boas ideias. É isso que você quer? Ou você quer seguir a cruz? Quer ficar ao pé da cruz? A única diz assim, quero estar ao pé da cruz. Que tão rica fonte corre franca, salutar. Desce ao no monte. Dentro de alguns instantes, estaremos entrando